Olá, aluno e aluna da EJA, tudo bem com você? Eu sou o professor Reginaldo, professor de História, e hoje nós vamos ver a quinta aula de História. Tá? O tema da nossa aula de hoje é a Revolução Francesa, a primeira parte que nós vamos ver hoje. Antes de falar sobre a Revolução Francesa, é preciso saber o contexto, que a França vivia naquela época. O que estava ocorrendo na sociedade francesa no século XVIII? Vamos lá ver? Antes da Revolução, a França era uma monarquia absolutista, governada pelo rei Luís XVI. Então, a forma de governo era chamada de Antigo Regime, que era monarquia absolutista. Absolutista porque o rei tinha plenos poderes nas mãos. Ele podia tudo. Era ele que fazia as leis, executava as leis, julgava. Então, todo o poder estava nas mãos dele. A França era um país agrário, ou seja, praticamente todo vivia de agricultura, pelo modelo feudal. O modelo feudal era dessa maneira. Existia uns nobres que eram chamados de senhores feudais. Eles detinham territórios e tinha muitos servos, muitos trabalhadores que trabalhavam para eles e, em troca, eles pagavam impostos. Então, esses senhores feudais, eles tinham um poder econômico, político e poder militar também nas mãos deles. Muita desigualdade social também, o contexto da época era esse. O poder político estava concentrado no rei e num pequeno número de privilegiados. Então, o poder do rei era ilimitado, E também tinha um pequeno grupo de pessoas que a gente vai ver daqui a pouco, que também tinha vários privilégios. A sociedade francesa era estamental. O que quer dizer essa palavra estamental? Quer dizer que a sociedade era dividida em 3 estados. Vamos ver? O primeiro estado é chamado de clero. O segundo estado, a nobreza. E o terceiro estado, a burguesia, camponeses e artesãos. Então, aqui no primeiro estado, ele era dividido entre o alto e o baixo clero. O alto clero eram os bispos, que eram de origem nobre. E o baixo clero era dos padres, que já eram de origem mais popular. O segundo estado, que é a nobreza ela era formada pelo rei e sua família, condes, duques, marqueses e outros nobres também. O terceiro estado era a burguesia, Vocês lembram que eu falei sobre a burguesia, que era uma classe social que detinha um poder econômico, eles tinham muito dinheiro. Só que aqui eles tinham dinheiro, mas não tinham poder político, E eles, muitas vezes, alguns desses burgueses, eles faziam era comprar títulos, Títulos como de condes, duques, marqueses, e a partir do momento que eles compravam esses títulos, eles passavam para o segundo estado, que é o estado da nobreza. Um outro detalhe é que o terceiro estado, segundo historiadores, ele tinha mais ou menos 97% da população da França na época. Olha só o tamanho. Era a grande maioria, fazia parte do terceiro estado. E é esse terceiro estado que vai liderar o processo revolucionário. O primeiro e o segundo estado, além de serem isentos de impostos, ainda eram sustentados pelo terceiro estado, que pagava altíssimos impostos. Então, o terceiro estado estava na base lá da pirâmide, lá embaixo. Então, eles que trabalhavam pagavam os impostos para sustentar quem estava lá no topo da pirâmide, que era o clero e a nobreza. Observem esta imagem aqui, que retrata um pouco a sociedade da época. Aqui nós vemos um velhinho, um senhor,
com uma enxada e nas costas dele tem duas pessoas. O primeiro de azul, ele representa o clero. E o que está atrás dele, a nobreza, né? Então, é o povo trabalhador, o pobre, sustentando todo aquele povo que está lá em cima, no topo da pirâmide. As causas da Revolução Francesa. Então, nós vamos ver as causas que fizeram acontecer essa revolução. Essas causas, elas podem ser divididas em 4 grupos: políticas, econômicas, sociais e intelectuais. Nós vamos ver agora alguns tópicos, dá para identificar essas características políticas, econômicas, sociais e intelectuais. A primeira, a burguesia se sentia prejudicada pela intervenção do Estado na economia. Então a burguesia, ela tinha chegado, ela tinha conquistado o poder econômico, né? Só que eles queriam mais, eles queriam elevar, eles queriam aumentar os seus negócios, aumentar os seus lucros, mas eram impedidos pelo antigo regime, que é a monarquia absolutista, né? O gasto com guerras pesou na economia do país, né? Então, a França tinha passado por várias guerras, né? E isso acabou prejudicando a economia do país, fazendo com que o país acumulasse muitas dívidas. Eu vou dar 2 exemplos de guerras que a França entrou. Um deles é a guerra entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Vocês lembram na aula anterior que os Estados Unidos era uma colônia que pertencia à Inglaterra. Então eles já não queriam mais pertencer à Inglaterra, eles queriam independência. Então para isso eles tiveram que declarar uma guerra, né, para expulsar os ingleses da América. E aonde entra a França? A França apoiou os Estados Unidos nessa guerra pela independência. E a outra guerra é a chamada Guerra dos 7 Anos. É uma guerra que durou 7 anos e que a França perdeu para a Inglaterra. Então, com tantas guerras, tantos gastos, houve uma crise econômica muito grande na França naquela época. Secas prejudicavam a agricultura. Além de tudo isso, né, a intervenção do Estado, os gastos com a guerra, ainda os problemas climáticos, né? Então a seca estava prejudicando a agricultura, estava faltando comida, as pessoas estavam com medo da fome, e isso foi aumentando ainda mais a revolta da população. Custo alto para sustentar os privilégios da monarquia. Como nós vimos antes, o terceiro estado, que era o que bancava, né, tudo, que bancava ao primeiro e o segundo estado, eles tinham que bancar também os privilégios, né, dessa monarquia, da corte, dos duques, dos marqueses, né? E esse custo não era barato. Imagina cuidar daqueles castelos, de todo aquele luxo, da comida, empregados, soldados para proteção. Então, isso revoltou muito também o terceiro estado. A desigualdade social, tá? A nobreza, o clero, gozavam de inúmeros privilégios que o terceiro estado não tinha também. Isso foi um fator importante para essa revolução. E o pensamento iluminista, tá? Lembra que eu falei que o iluminismo, né, era um movimento intelectual e filosófico, né, que ocorreu nessa época, em que eles tinham as ideias liberais, liberdade, igualdade, Estado laico, né? Então eles queriam que o Estado não tivesse ligação nenhuma com religião, né? Eles queriam que as pessoas tivessem liberdade, direitos iguais. Ok? Vamos lá. Agora, vou fazer um resumo para finalizar nossa aula do que foi falado, né, durante essa aula.
A Revolução Francesa, ela rompeu com o antigo regime, que dominava a Europa desde o século XV. Esse antigo regime, qual era? A monarquia absolutista, né? Os reis que tinham poderes plenos, poderes absolutos, né? Que mandavam e desmandavam do jeito que eles quisessem. Tá? Tornou-se, assim, um importante marco histórico, iniciando a Idade Contemporânea. Então, após a Revolução Francesa, houve uma mudança, né? Antes era a Idade Moderna, né? E depois da Revolução Francesa, ela entrou na Idade Contemporânea. Foi um conjunto de eventos que de 1789 a 1799 alterou o quadro político, econômico e social da França, né? Então vocês viram aqui que foi uma revolução que durou 10 anos, né? Ela alterou o quadro político, então ela derrubou a monarquia, né? Eles conseguiram derrubar a monarquia e criar um novo regime político, tá? Que nós vamos ver na próxima aula qual é. Influenciada pelas ideias do iluminismo, né? Então vocês viram como o iluminismo nessa época foi muito importante, né? As ideias deles já estavam sendo difundidas por toda a Europa, né? E a França também absorveu todas essas ideias, né? Como o liberalismo, a igualdade dos homens perante a lei e o anticlericalismo, né? Esse anticlericalismo quer dizer o quê? Quer dizer que eles eram contra a religião no poder. Embora seja uma revolução burguesa, houve uma forte participação popular. A Revolução Francesa, ela não foi iniciada pelos povos mais pobres, pelo povo mais pobre. Ela foi iniciada pelos burgueses que queriam mais, né? Queriam ter direito político, queriam ter poderes políticos, porque poder econômico eles já tinham, só faltava o político. Mas com a insatisfação popular, com tantas coisas erradas, com tanta crise econômica, tantas coisas ruins acontecendo na França naquela época, a população mais pobre entrou junto nessa revolta, né? Representa um momento em que a burguesia, já detentora do poder econômico, chega ao poder político, né? Então agora, além de ter dinheiro, poder econômico, após essa revolução, os burgueses agora também têm poderes políticos. Pessoal, por hoje nós vamos ficar por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula e tenham aprendido e tenham entendido o que foi falado. E na próxima aula, que será a 6ª aula, nós vamos falar da Revolução Francesa parte 2, sobre as fases e as etapas e os grupos políticos que surgiram. Até a próxima, pessoal, se Deus quiser. Um abraço.